A paz do Senhor, povo de Deus, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, 29/7/2024, 29 de julho. Tá chegando o finalzinho do mês já, louvado seja Deus. Nós ainda estamos no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, com o propósito agora de entrarmos no verso 31 para falar sobre a verdade que liberta. A verdade que liberta é a mesma que confronta. Vamos dar continuidade ao último vídeo. Amém? Nesse capítulo 8, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Odete, missionária Odete Santos, para a glória de Deus. Você que se inscreveu no canal, seja bem-vindo neste canal, que Deus derrame graças, chuvas de prosperidade sobre a sua vida e que o nome dele seja glorificado. O propósito desse canal é fazer com que você venha ter força espiritual, fortalecimento, venha ter um despertamento, venha receber algo diferenciado da parte de Deus, assim como Daniel recebeu algo a mais, que o Senhor venha te entregar algo a mais no nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Verso 31 diz assim, aqui Jesus está num diálogo, né? Na realidade não é um diálogo, é uma discussão. Jesus está ali no confronto, né? Num debate com os judeus religiosos, com os fariseus, que estão tentando pegar Jesus na quebra da lei. Já inicia aqui trazendo uma moça que foi pega em adultério, uma mulher que foi pega em adultério, para ver como faria, para poder prender Jesus, para parar o ministério de Jesus, porque a inveja faz isso, a inveja quer parar, a inveja quer matar, e eles tinham o propósito de matar Jesus, mas eles não conseguiam colocar a mão em Jesus, porque não era o tempo de Jesus ser levado à morte, né? Para glorificar o nome de Deus. Então, nesse verso 31, Jesus agora se dirige aos discípulos, Jesus se dirige aos judeus que creram nele, aos verdadeiros, aqueles que estavam caminhando com Jesus. Então, Jesus se dirige a eles e diz algumas verdades para que eles entendam o propósito de seguir a Jesus. Aqui Jesus já não está dando mais crédito para esses judeus religiosos. Eles estão à espreita, eles estão ao lado escutando, tentando se intrometer na conversa que está sendo dada, na conversa que Jesus está tendo com seus discípulos. Então Jesus se refere aos verdadeiros discípulos e vai falar para eles sobre permanência e resistência, sobre permanecer e resistir. Aí Jesus diz assim, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem permanece na palavra verdadeiramente serve a Deus. Irmão, não adianta. Eu posso falar até bonito, mas se a minha prática de vida não condiz com o que a Bíblia está me ensinando, eu não sou discípulo. Eu só sou simplesmente um crente nominal. Nós vivemos nesse tempo atual de muitos crentes nominais, que diz ser cristão, que diz servir a Jesus, mas não pratica a palavra, não vive a palavra, não anda os passos de Jesus, não faz aquilo que Jesus fez. E nós sabemos que aquele que só fala, mas não faz, não é. Ele é fingido, ele é engano, ele é anátema. Então Jesus traz aqui para os seus discípulos que estão acompanhando esse ensinamento. Se permanecerdes, tem um se aqui. Se, então se eu continuar fiel, se eu continuar guardando a palavra, se eu continuar colocando no meu coração como Daniel fez, a não me corromper, a não me comprometer com as práticas da Babilônia, se eu continuar firme, fiel, diferente no meio dos iguais, o Senhor vai mostrar para todos que eu sou uma discípula, que eu sirvo a Ele, que eu ando com Ele. Então vamos lá, se permanecerdes, a minha palavra tem que estar na palavra, a palavra é que traz firmeza para o crente, a palavra que traz direcionamento, a palavra que dá estrutura, a palavra que libera os dons, é a palavra. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Verso 32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra que liberta é a mesma que confronta. Você só consegue obter a libertação pela palavra quando você é confrontado por ela. Não adianta, tem que vir um confronto primeiro. O pecado tem que ser exposto para me ver quem eu sou. Capítulo 4, quando Jesus chega aqui no capítulo 4 desse evangelho, que ele chega ali ao poço, ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele expõe o pecado dela para que ela chegue ao arrependimento. O arrependimento só vem quando o seu pecado é exposto para você entender que você é pecador. Jesus fala, vai lá, chama teu marido. E ela vai dizer, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, disseste bem. Quando nós confessamos com a nossa boca as práticas que vivemos, os erros que cometemos e se arrependemos dele, aí sim vem o conhecimento dessa verdade, porque aí sim eu sou liberta, eu sou confrontada naquele pecado que vivo, eu sou confrontada naquilo que estou fazendo que desagrada a Deus. Então é conhecendo essa verdade que ela vai me libertar, é vivendo ela. E conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que vive na
palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Assim como o salmista escreveu, dizendo que a palavra de Deus é vida. Então continue na palavra. Independente de quem não quiser viver ela, você pratica, você vive, você continua. Verso 33, eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como podemos tu afirmar que sereis libertos? Você pode observar, o povo judeu, o povo hebreu passou 70 anos cativo na Babilônia. Passou mais de 400 anos lá no Egito, ficaram escravos no Egito também. Foram levados, viveram vida de escravidão no período dos juízes. E aqui eles estão dizendo que eles nunca foram escravos. É um povo que vivia com a mentira nos lábios, servindo ao diabo, porque o pai da mentira, no verso 44, vai dizer, o pai da mentira é o diabo. Desde o princípio ele vive mentindo. Crente mentiroso. Você que mente, você que engana, você que levanta falso testemunho, tu está sendo filho do diabo, não filho de Deus. Porque aquele que vive na mentira não serve a Deus. Quem serve a Deus vive na verdade. Aqueles que lhe inventam mentira, ludibriando, enganando, caluniando, saiba que você está servindo ao diabo. Saiba que você está ouvindo o diabo e está sendo filho dele. Então nós precisamos lavar a nossa boca com a água da fonte, da água da vida. Permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Aqui eles vão afirmar, mentindo, que eles nunca foram escravos. E Jesus aqui está mostrando a soberba, a arrogância dessas pessoas, o fingimento, o egoísmo. Eles estão dizendo, eles carregavam o nome de Abraão, mas não a essência, não o caráter de Abraão. Então falar que eu sou crente é fácil. Agora carregar a essência, o caráter de Cristo comigo é diferente. Falar papagaio fala, irmão. Falar tem muita gente falando. É por isso que nós estamos vivendo esse período de escândalos na casa de Deus. Pessoas que dizem que são, mas não são. Pessoas que dizem que mas não é. De repente aquela pessoa parece tão santa, mas que depois quando você chega perto você vê o fedor de podre que exala. De longe é uma coisa, de perto é outra. Então, irmãos, de longe você vê muito bonito, mas de perto você contempla o que é. Eu tenho essa experiência própria de chegar perto e ver com os olhos que não é aquilo que parece ser. Então a gente precisa entender, todos nós precisamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco nesses últimos tempos. Ou você é santo ou você é profano. Ou você vive ou você deixa de viver. Eu vou deixar alguns textos bíblicos, depois você lê lá, tá bom? Jesus explicou-lhes, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Oh, irmãos, aquele que vive no pecado, aquele que vive na mentira, aquele que vive é escravo do pecado. Aquilo que você não domina, domina você. Aquilo que você não consegue tirar da sua vida, ele vai te fazer escravo. Tem pessoas que estão sendo escravo do seu pecado e o seu pecado está arrastando para o inferno. É necessário a gente reconhecer qual área da nossa vida nós precisamos ser libertos e pagar um preço, começar a clamar por essa libertação. Você gosta da fofoca? Porque tem crente que gosta da fofoca. Tem crente que se alimenta da fofoca. Então você precisa reconhecer na sua vida que você vive na fofoca e gosta da fofoca. Então você precisa botar esse período da sua vida em oração. Senhor, eu sou fofoqueira, eu preciso me libertar, eu gosto, eu tenho prazer de saber sobre coisas da vida dos outros. Me afasta desses ambientes, limpa, purifica meus ouvidos, purifica minha língua. Irmãos, é necessário confessar. Sem confessar não vai chegar o arrependimento, precisa confessar. Você gosta de passar a perna nos outros? Confessa para o Senhor que você é um caluniador, um caloteiro, que você gosta de comprar e não pagar, que você não se preocupa em ter um nome limpo, em ter uma vida íntegra. Fala pra Deus, porque a libertação vem quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas. A libertação vem quando eu preciso reconhecer em mim que eu preciso mudar em alguma área. Se nós não reconhecemos qual a área que precisa ser mudada, nunca vai ter uma transformação, nunca vai ter uma mudança de vida. É necessário reconhecer, porque senão você vai viver escravo. O pecado vai estar sempre na tua casa atuando e você é escravo do pecado. Agora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertar, se você conheceu Jesus, teve um encontro com Ele, se você teve um encontro com a verdade que é Ele, tenha certeza, é liberto da droga, é liberto da bebida, é liberto do vício, é liberto da fofoca, é liberto de ser caloteiro, é liberto de todas as áreas, porque teve um encontro com o filho e o filho permanece na casa. A casa é limpa e o filho permanece. Então entenda isso. É necessário um encontro com Deus. É necessário reconhecer Deus. É necessário reconhecer suas falhas, seu pecado. O maior, eu acredito atualmente que o cara maior nesse tempo é aquele que tem coragem de reconhecer suas falhas. Não é pregador, não é cantor, não é conferencista, não, é aquele que reconhece sua falha, seu pecado e se entrega aos pés do Senhor com o propósito de chegar à eternidade. Para mim o maior é esse, que vai entender que precisa de Jesus, que precisa reconhecer suas falhas, porque pregar você prega em pecado, cantar você canta em pecado, lidera em pecado, você profetiza em pecado, revela em pecado, faz muita coisa em pecado, só não entra no céu no pecado.
Nunca esqueça disso. Pode cantar, pode pregar, pode profetizar, pode gritar, pode fazer o que quiser. Agora, em pecado, no céu não entra. O céu não é para cópia, o céu é para fiéis, o céu é para verdadeiros. O Senhor ministrou isso no meu coração hoje na parte da manhã. Estava indo para o monte para orar hoje de manhã e o Senhor foi ministrando isso no meu coração. O céu não é para cópias, o céu é para fiéis, o céu é para verdadeiros. Cópias não vão entrar no céu. Pode copiar, pode tentar imitar, pode fazer o que quiser, pode copiar fala, pode copiar gesto, pode copiar vestimenta, pode querer ser igual, mas no céu só entra os verdadeiros. Lembre-se disso, os falsos não entrarão. Então aqui, a semente de Abraão e a semente de Satanás. Jesus fala no verso 37, eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Irmãos, não adianta. Quem não tem lugar dentro de si para a palavra, vai viver uma vida medíocre, uma vida de engano, uma vida de mentira, escravos do diabo, como filhos do diabo. Verso 38, Jesus fala que eles são filhos do diabo, que eles têm como pai Satanás, que eles têm pai o diabo, que vive enganando, mentindo, ludibriando, que vive falsificando. Satanás que vive assim, irmãos. E nós precisamos saber quem nós estamos servindo, porque não tem como uma boca que jorra duas águas adorar o Deus vivo. Uma hora tá adorando, outra hora tá falando mal. Uma hora tá adorando, outra hora tá amaldiçoando. Uma hora tá adorando. A lição da EBD ontem falou sobre abençoar. Você tá abençoando as pessoas, tá abençoando sua casa, seu lar, sua família. Como você tá abençoando? Ou você só tá maldizendo, ou você só tá falando mal, ou você tá fazendo algo que desagrada, que desaprova a Deus. Que Deus te desaprova, que diga. Então a gente precisa analisar. E aqui Jesus vai tendo esse diálogo com esses fariseus, falando para eles a quem eles servem, falando para eles a quem eles têm como pai. Eles não têm Abraão como pai, porque se tivesse, ficaria alegre. Porque quando Abraão viu o tempo do Senhor, se alegrou. Quando Abraão viu o Senhor, muitos queriam vir e ver o que eles viram, mas não teve esse privilégio. E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, porque vós não podeis entender minha linguagem, porque é incapaz. É verdade, irmãos. Aquele que não consegue entender a linguagem do céu, ele é incapaz de receber a palavra de Deus. É por isso que tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas a vida continua a mesma, a vida não tem uma transformação, a vida continua do mesmo jeito, só tem um nome de crente, é um crente nominal, parece que é, mas não é, parece que vai, mas não vai. Por quê? Porque não consegue entender as coisas que é do alto. As coisas que é do alto, ela é revelada somente para aqueles que entendem as coisas que é do alto. Quem é da terra não entende o que é do céu. Amém? Então Jesus está tendo esse diálogo com eles, e Jesus no verso 47 diz, aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, entretanto vós não ouvis porque não sois de Deus. Quem não é de Deus não vai ouvir a palavra. Quem não é de Deus não vai aceitar a palavra. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 2, acho que o verso 19, saíram do meio de nós porque não era de nós. Então todos aqueles que estão recuando, retrocedendo, é porque nunca foi de Deus, é porque nunca quiseram estar com o Senhor. Claro que tem a casa e a casa, tem aqueles que estão sendo jogados para fora, tem aqueles que estão sendo perseguidos, tem aqueles que estão sendo expulsos mesmo, que é isso que está acontecendo atualmente, mas tem aqueles que não quer nada mesmo, que está de qualquer maneira, que está brincando, e que a queda é notória porque levam a vida relaxadamente, levam a vida sem compromisso, levam a vida no pecado e na casa de Deus. Então é certa a queda dele, é certo o afastamento dele, porque não quer viver uma verdade. Quem ama a palavra ama a Deus, irmãos. Todo aquele que ama a palavra ama a Deus. Crente que não ama a palavra não ama a Deus. Troca a Deus por qualquer bandeja, troca a Deus por qualquer meia hora de prazer, troca a Deus por qualquer meia horinha de relacionamento com o mundo. Então quem ama a Deus guarda a sua palavra. Quem guarda a palavra ama a Deus. Não adianta. Esse é o verdadeiro cristão. Se eu não tenho conhecimento da verdade da palavra, eu vivo escravo do pecado. Eu vou ler um versículo aqui que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim, vigiai e permaneceis firme na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Então vigia, permaneça na fé, portai-vos corajosamente e seja sóbrio, porque há muitos que têm andado como bêbados nesse tempo, muitos que têm andado ludibriados pelo diabo, muitos que têm andado enlouquecidos nesse tempo, iludidos com esse mundo em treva, iludidos com esse tempo que nós estamos vivendo. A verdade é Jesus, o instrumento é a palavra, o agente é o Espírito Santo que habita e age em nós. Então não perca o céu por nada. Aí ele continua o diálogo falando que antes de Abraão ele já era. Antes de Abraão ele já era o Senhor Jesus. Eles vão xingar Jesus de samaritano. Vai dizer que Jesus tinha um diabo. Porque assim, aqueles que não aceitam a verdade, eles procuram atingir o caráter, eles procuram atingir a fé, eles procuram neutralizar e parar de alguma forma. Em verdade vos asseguro, se algum obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte eterna. O verso 51. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte eterna. Inferno, Hades, sofrimento,
dor. Quem obedece a palavra, quem vive a palavra, não vai experimentar o inferno, que é lugar para quem quer ficar longe de Deus. Você que desistiu do caminho do Senhor, você que abandonou Jesus, saiba que se você não chegar ao arrependimento, não reconhecer que você precisa voltar aos pés do Senhor, voltar para Jesus, o inferno espera todos aqueles que pediu distância de Deus aqui na terra. O que é pedir distância de Deus aqui na terra? É andar longe dele, nesse mundo perdido, sem querer um relacionamento com ele. Jesus te chama para esse relacionamento, Jesus me chama para esse relacionamento, e nós precisamos hoje entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, porque o mais ele fará. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu afirmas se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte, porque eles não entendiam que Jesus estava falando da morte eterna, da morte da alma eternamente no inferno, porque Jesus tem poder de não só jogar o corpo, mas a alma também no inferno, porque o espírito volta para Deus, aleluia, o espírito de vida. Então nós precisamos entender, irmãos, o Senhor tem poder. Então não tema o homem, não fica com medo do homem, seja verdadeiro, pregue, fale a verdade, não deixe ser ludibriado nesse tempo pelo engano, viva a verdade, porque o Senhor antes de Abraão, ele já era, ele é o eu sou, ele é Deus, amém? Ele vai falar que Abraão se alegra no dia dele, e aquelas pessoas ali não entendiam, porque se fosse filho de Abraão, entenderia que ele era o prometido das nações, o enviado de Deus. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus equivocou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Ei, ninguém vai matar na hora que Deus fala não. Ninguém vai tirar quando Deus fala assim, tá entendendo? Pode até pegar pedra para apedrejar, mas não vai conseguir neutralizar, não vai conseguir matar, não vai conseguir parar, porque o tempo é do Senhor. Eles queriam matar Jesus, pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque essas palavras eram duras para eles. Eles não queriam a religiosidade, a inveja, eles não queriam receber essa verdade. Tem pessoas que não querem, irmãos. Tem pessoas que não querem receber a verdade do evangelho. Tem filhos que não querem receber a verdade do evangelho. Tem pais que não querem. Tem pessoas que não vai querer. Infelizmente, tem pessoas que não vai querer essa verdade. Mas você que aceitou essa verdade na sua vida, permaneça fiel, permaneça crente, permaneça crendo. Essa palavra te libertou, ela te confrontou. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta é a verdade que confronta. A minha conduta, o meu modo de agir diz muito. O meu procedimento, a minha honestidade diz muito sobre mim. Então, falácia, muita gente está falando. Agora, o proceder, o caminhar, o agir, as ações, vai falar muito mais. Amém? Então, continue permanecendo em Jesus, porque o amor hoje é um amor sem corresponder com uma verdade, é um amor sem ações, é um amor sem atitude, mas você guarde o amor verdadeiro do Senhor, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor com ações. Então continue sendo quem Deus te chamou para ser. Não importa se alguém te traiu, não importa se alguém te decepcionou, não importa se alguém falou mal de você, não importa se a sua liderança não acredita em você, não importa se alguém está tentando parar você. O que importa é a palavra do céu que já foi liberada sobre a sua vida. Tem uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde, e essa palavra veio de Deus. Então permaneça no nome de Jesus, na verdade, porque ela cura, ela liberta, ela transforma, e ela é a palavra de Deus. Ô glória, que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance nesta manhã, que você seja fortalecido, que a graça dele venha enriquecer o teu coração com toda sorte de bênção, e nós iremos orar para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero estender a minha gratidão ao Senhor neste momento. Eu sou muito grato, ó Pai, por este canal Desperta Crente. O Senhor sabe o propósito, o objetivo que nós estamos aqui, Pai, de segunda a sexta-feira gravando esses vídeos para glorificar o teu nome. Eu quero te apresentar, Pai, os companheiros que estão aqui junto conosco, os meus irmãos, os guerreiros, as guerreiras da oração, aqueles que estão firmes neste propósito, ó Pai, aqui neste canal Desperta Crente. Continua a falar ao coração dos teus filhos, ao coração das tuas servas. Joga por terra todo impedimento, tudo aquilo que o adversário tentar. Joga por terra todo embaraço, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas são conduzidas ao caminho da verdade quando a minha vida é com sinceridade na tua presença. Eu te peço neste momento, ó Pai, permanência. Eu te peço, Senhor, resistência. Eu te peço que os teus filhos continuem resistindo aos ataques, prosseguindo da caminhada e vivendo o que o Senhor tem. Senhor,
nos ajuda a permanecer no teu altar, ó Deus, e guardando a essência, guardando, Senhor, a pureza do nosso coração, que todos aqueles que se levantarem contra nós, ó Pai, eles não entendem, mas eles se levantam contra o próprio Deus. Eu passo essas pessoas em tuas mãos, eu passo essa irmã, Pai, que gosta da fofoca, da contenda, eu passo esse irmão, Pai, que ainda não é liberto, Pai, que anda maquinando mal, que anda, Senhor, trazendo vergonha à tua casa. Liberta esse homem, liberta essa mulher, transforma essas vidas, ó Pai, pelo poder de cada um teu nome, converta essas almas, ó Pai, nos ensina a ter compaixão como o Senhor teve, nos ensina a amar o próximo, Senhor, como a nós mesmos, nos ensina a acreditar em pessoas como o Senhor acreditou em nós, nos ajuda, ó Pai, a ser bom samaritano na vida de alguém, a confiar, a colocar no carro, a colocar, Senhor, na direção da tua palavra, a colocar dentro da hospedaria, Senhor, a botar atadura nas dores, no sofrimento, na luta, ser cura para a vida de alguém. Nos ajuda a continuar sendo crente, nos ajuda a continuar sendo servos, nos ajuda a continuar buscando no Senhor a certeza e a convicção da salvação para a vida eterna, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você seja alcançado por essa graça poderosa nesse dia, que a sua casa, a sua família, que todos aqueles que estão ao seu redor possam ver Deus em você. Apresente Jesus para alguém hoje, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.